Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rayane, professora de vocês de História, e estamos aqui para mais um encontro, para mais uma videoaula. Então, caneta, lápis, borracha, caderno na mão, quero toda a sua atenção nesse momento. Vamos iniciar mais uma videoaula. Vamos lá? Muito bem. Meus amores, o tema da nossa aula de hoje é exatamente esse: a crise do mercantilismo, que nós estudamos recentemente, e a emergência do sistema capitalista moderno. Então, primeiro, para começar, o que é mesmo mercantilismo, professora? Me deu um branco aqui agora, não lembro mais o que é mercantilismo. Meus amores, é um sistema político e econômico que causou a expansão marítima e a exploração colonial, que nós tanto temos estudado ultimamente, né? As grandes navegações, a expansão marítima, a descoberta de novas terras, de novo continente, a exploração colonial, né? Portugal e Espanha, os grandes países, né? Os países que se destacaram nesse período. Portugal foi pioneiro nas grandes navegações. Então, tudo isso a gente tem estudado exaustivamente. E o que foi mesmo mercantilismo foi esse sistema político, foi o sistema político dentro desse contexto, certo? Então, vamos seguindo aqui adiante. No decorrer do século XVIII, que é o período que vai de 1701 até 1800, o absolutismo e o mercantilismo, que acabamos de ver, sofreram uma forte crise em razão da ascensão dos ideais propagados pelos intelectuais iluministas. Bem, eu lembro que também nós já estudamos um pouco sobre o iluminismo, né? O fim da Idade Média, o surgimento do iluminismo, do Renascimento, enfim. Então, nesse período do surgimento do iluminismo, né? O que aconteceu? Houve uma crise, né? Uma crise em razão disso, da ascensão dos ideais propagados justamente pelo iluminismo, principalmente o liberalismo político e econômico. Então, no decorrer do século XVIII, o absolutismo e o mercantilismo que acabamos de ver sofreram uma forte crise. Em razão de quê? Essas ideias que estavam sendo propagadas, as ideias iluministas. Professora, mercantilismo, acabamos de revisar, é o sistema político e econômico que causou a expansão marítima e a exploração colonial. Mas o absolutismo, o que foi mesmo o absolutismo? Foi um sistema político que considerava o poder real como tendo uma origem divina. Quer dizer, o rei estava ali porque Deus determinou que ele estivesse ali. Então, uma origem divina. E na economia, o absolutismo foi o quê? O que nós podemos relacionar ao absolutismo? O sistema mercantilista. Ele embargou a produção e o crescimento da produção dos principais países europeus que haviam passado pelo processo de industrialização. Quais eram mesmo esses principais países? França e Inglaterra. Então, sempre que a gente falar de indústria, surgimento de indústrias, com certeza sempre nós iremos lembrar desse país chamado Inglaterra, certo? E a França também, é claro. Bem, naquele contexto histórico, com a ascensão das ideias iluministas, né, do Renascimento, né, o fim da Idade Média, o início da Idade Moderna, as grandes navegações, as grandes descobertas, o homem no centro de tudo, não mais Deus no centro de tudo, não mais a Igreja Católica dominando tudo. Enfim, estou só revisando para a gente se situar no período, né, no contexto histórico. Então, naquele contexto histórico, com a ascensão das ideias iluministas e da industrialização que acabamos de ver, o mercantilismo se constituiu como obstáculo do progresso, né, das atividades econômicas, ou seja, ao desenvolvimento econômico das nações. Então, dentro daquele contexto, o mercantilismo agora era visto como um inimigo, um obstáculo para o progresso daquelas atividades econômicas, certo? Então, assim,
foi ocorrendo aos poucos a crise desse mercantilismo e surgindo o sistema capitalista. Muito bem. No século XVIII, período que vai de 1701 até 1800, as formas de governar pautadas no absolutismo e os princípios econômicos baseados no mercantilismo foram questionados pelo movimento que ascendia naquele contexto. Qual era mesmo o movimento? O Iluminismo. Somente no final do século XVIII, já chegando no ano de 1800, o mercantilismo e o absolutismo entraram em uma crise sem retorno. Houve uma crise no mercantilismo, crise no absolutismo, sem retorno, e foram substituídas pelo liberalismo político e econômico. Então, no final do século XVIII, houve uma crise no mercantilismo, houve uma crise no absolutismo. Coloquei essa imagem bem bacana para vocês podem pausar o vídeo, vocês podem tirar um print se for o caso, se vocês preferirem. Bem legal essa imagem. Representa o quê? O absolutismo e o poder divino dos reis. Contra o quê? Ideias iluministas, né? Ideias iluministas. Muito bom. Bem, quando se deu mesmo, professora, nesse caso, quando foi mesmo que se deu o início do capitalismo? Bem, o início do capitalismo ocorreu no século XIII, período que vai de 1201 a 1300. Nossa, professora, então foi bem antes do que eu imaginava, né? Bem antes do século XVIII. Sim, o início mesmo foi lá por volta do século XIII. A partir da desestruturação do sistema feudal, que nós também já estudamos, que por sua vez modificou o setor produtivo e as relações de trabalho. Nesse momento houve um renascimento, que também já estudamos recentemente, o renascimento comercial, que ficou caracterizado pela transição do feudalismo para o capitalismo. Então, nesse momento de transição do feudalismo para o capitalismo, nós tivemos o chamado renascimento comercial. E no século XV, que é o período que vai de 1401 até 1500, recebeu o nome de capitalismo comercial, para alguns autores pré-capitalismo, né? Esse foi marcado principalmente pela expansão ultramarina, que a gente já conhece, a gente estudou, a colonização do Novo Mundo, o continente africano, a América, o novo continente, políticas mercantilistas, né? E por fim, o surgimento das primeiras potências europeias. Adivinha quais? Portugal e Espanha. Estamos cansadinhos de saber que Portugal foi pioneiro nas grandes navegações, ok? Muito bem. No final do século XVIII, ou seja, chegando em 1800, e início do século XIX, 1920, 1929, 1930, teve origem o chamado capitalismo industrial. Características desse período: muitas evoluções que foram primordiais à ocorrência da primeira revolução industrial na Inglaterra, no século XVIII, a utilização do carvão mineral como fonte de energia para a indústria têxtil, recebeu o invento da máquina a vapor, né? A inserção de outras nações no processo, como França, Alemanha, Estados Unidos, Japão, ok? O imperialismo europeu, a partilha colonial, o liberalismo e o surgimento do socialismo também marcaram esse período. Então, características desse período. Qual período mesmo, professora? Do chamado capitalismo industrial, finalzinho do século XVIII, comecinho do século XIX. Muitas revoluções, né? Utilização do carvão mineral, por exemplo, a partilha colonial, liberalismo, surgimento do socialismo, tudo isso marcou esse período, ok? Muito bem. O capitalismo financeiro tem seu início no século XX. O século XX começou em 1901 e terminou no ano de 2000. E os fatos históricos e características da etapa remetem-se a
Segunda Revolução Industrial, descobrimento do petróleo, invento do motor a combustão, a indústria automobilística, evolução dos transportes, a economia monopolizada de indústria e finanças, né? A queda da Bolsa de Valores em 1929, né? A conhecida crise de 29. Então, tudo isso são características desse período, ok? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero realmente que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no nosso grupo do WhatsApp para a gente interagir, tirar as possíveis dúvidas, corrigir a atividade da aula anterior. Vamos lá? Aguardo vocês. Um abraço forte, um beijo no coração, bons estudos. Estou à disposição de todos para possíveis dúvidas e vamos interagir no nosso grupo agora mesmo. Beijo no coração.